Eu tive uma irmã. Nossa família eram 13 irmãos. Era um laboratório de química humana. E a minha irmã era hidrocéfala. Meus pais lhe teriam dado hereditariedade, mas notemos bem. Ela é minha irmã número 7. Porque lá em casa nós éramos tantos que minha mãe numerou para facilitar. Porque às vezes ela esquecia o nome. Aí chamava 8, 12, 13. E Margarida, minha irmã, era número 6. Só crescia a cabeça, o corpinho entanguido. Podia-se ver os ossos através do couro cabeludo. Por que ela nasceu assim? Para que ela nasceu assim? Porque ela nunca falou, nunca raciocinou, nunca escutou, nunca ouviu. Então era aquele monstro, aquela aberração. Por quê? Se dirá, não, Deus castigando os pais. Ué, como é que eu castigo uma pessoa batendo noutra? De maneira nenhuma. É que ela era uma ex-suicida. Atirou-se sob as rodas, talvez, de uma locomotiva e esmigalhou a cabeça ou o crânio. Ela retorna despedaçada para poder ficar no cárcere, sem grades, e recuperar-se. Porque ela morre e volta agora na figura de minha irmã número 13, ou melhor, número 12. A minha irmã número 12 era a própria Margarida, que se lembrava daquele período. E minha mãe nos contava, porque eu não conheci, porque eu sou o número 13, o número da sorte. Quando minha mãe me concebeu, ela já estava com os albores da menopausa, 42, 43 anos. E aí eu bati na porta apressado, eu sou apressadinho. E o médico da época disse, dona Ana, a senhora não pode ter esse filho. A senhora já teve 3 abortos naturais, 12 filhos. Está muito magra, era magrinha, era baixinha. E mulher magra e baixa é um terror, não morre nunca. A gordona, saudável, e pouco tempo. E você terá que abortar, porque seu filho vai lhe matar. Ela disse, doutor, mas é da lei divina. Matar o meu filho nunca. E se negou a me abortar. E eu nasci ainda antes do tempo. E eu sou de 8 meses. E olha, se eu fosse de 9, talvez eu estivesse até com 98 anos. Mas, então, esta mulher suportou tudo isto. E como eu devo a essa mulher? 91 anos que ela ia cortar da minha vida. Daí os espíritas somos contrários totalmente ao aborto criminoso. Ninguém tem o direito de interromper a vida, já que ninguém é o autor. Nós somos meios pelos quais a vida se manifesta. Então, eu me pergunto, eu sou lúcido? Aos 91 anos, eu sou lúcido. Tenho uma memória excelente. O primo Alzheimer já tentou chegar perto de mim. Eu disse para ele, calma, vá atrás de uma cabeça preguiçosa. A minha é muito ativa. E então aqui estou aos 91 anos, graças ao estoicismo daquela mulher a quem amo infinitamente. A minha irmã, que se suicidou, ela o fez no dia 11 de novembro de 1939. Eu tinha 12 anos de idade, morava em Feira de Santana e ela suicidou-se em Ilhéus. Eu me lembro de quando recebemos o telegrama. Minha mãe era analfabeta, fui eu quem leu. Então fui eu quem teve o primeiro impacto. E eu não disse, porque primeiro eu li, mas não disse para minha mãe. Eu fiquei muito pálido, minha mãe perguntou, o que é, meu filho? Eu disse, é que Nair está muito doente, está muito mal. Aí minha mãe pegou o papel, olhou, mas ela não sabia ler. E eu imaginei o choque que ela ia ter. Por fim, eu disse assim, ela já morreu. Minha mãe disse, mas como morreu? Ela estava tão bem. Eu disse, ela suicidou. Aí minha mãe encostou na parede e nunca mais ela sorriu. De dor, de angústia. Porque o suicida produz isso naqueles que o amam. E então, eu pude experimentar este golpe. E era seu irmão último. Ela me amava muito, nós nos amávamos. E eu vi a covardia de quem foge. Quer dizer
que a pessoa se ama a si egoisticamente, não resiste um choque e não lembra de nós que o amamos? Como é que pode ser tão egoísta? Lembre de nós, se alguém lhe rejeitou, lembre de que ele ama. Se você tem um desafio, amanhã ele resolve. Quantas vezes os meus dramas de vida ou morte resolveram-se no dia seguinte. E eu agradeci a Deus ter resistido à noite tempestuosa. Pois bem, minha mãe me diz, Nair vai reencarnar-se. Minha mãe estava desencarnada já, fazia 18 anos, em 1990. E me disse, meu filho, ela vem com as marcas do suicídio. Eu perguntei, e eu vou conhecê-la? Vai. Mas não trate de corrigir. Ela terá que cumprir a sua prova. Nós temos um lar de crianças. Nós educamos mais de 680 crianças abandonadas, jogadas na lata do lixo e etc. E hoje nós temos 3.515 crianças na nossa rede escolar, desde a creche ao ensino médio que inauguramos há 2 semanas. E então isso para mim foi um trauma muito grande. E durante muito tempo eu pensei, quando eu tiver um problema, eu me suicido. E eu tive um problema. O meu primeiro emprego foi no mês de agosto de 1945. A Grande Guerra havia terminado. E eu era funcionário da Sul América, companhia de seguros. Quando o gerente me chamou e disse, olha, a companhia está enxugando o quadro. Estamos saindo da guerra e estamos despedindo os funcionários mais novos. E você é o mais novo. Eu tinha 13 dias. Então nós estamos despedindo. Lamentamos muito. E com toda a gentileza, eu era muito jovem, 18 anos. O gerente me disse, você é muito jovem. Não considere isto um fracasso, mas eu considerei. Porque eu tinha vindo do interior para triunfar na capital. Os meus sonhos rasgaram num pedaço de papel. Estava muito comum as pessoas atirarem-se do elevador Lacerda, que é o edifício que liga a cidade baixa à cidade alta, com 90 metros de altura. Eu agradeci, passei no caixa, recebi o salário de 13 dias, sentei minha máquina e fiz uma carta de despedida. E dizia a meus pais, eu não vou suportar vocês olharem para o meu rosto de um fracassado. Então a morte é a melhor coisa para mim. E fiz uma carta dolorosa, ninguém tem culpa, etc. E prendi no meu bolso com um clipe e fui andando na direção do elevador. Mas é uma hipnose do espírito mau. E eu fui assim olhando o chão, sobre o elevador, havia um parapeito de onde as pessoas se atiravam. Depois amoralharam. Então eu pus as mãos para saltar. E quando eu ia saltar, eu vi a minha irmã vir flutuando, o rosto deformado, e ela dizia assim, não faça isto, louco, ninguém morre louco. Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás. Porque se desmaiasse para frente, seria um pseudo-suicídio. Quando acordei, eu estava no lugar com uma lâmpada muito forte, as pessoas de branco. Eu era muito ingênuo, era quase estúpido. Eu pensei que estava no reino dos céus, eu era muito católico. Aí eu perguntei assim, estou no reino dos céus? A resposta que deram, eu vi que era no inferno, porque não tinha nada a ver com o reino dos céus. Então eu havia sobrevivido. E aí com o espiritismo eu fui aprender as 2 forças telúricas, uma que me queria destruir e a outra que me queria ajudar. O espírito do mal, que é exatamente, dê-se-lhe o nome que se quiser, essa força telúrica, que filosoficamente nós chamamos o mal, e o espírito do bem, do amor, da misericórdia. Durante toda a minha vida, eu me dediquei a falar a respeito do suicídio, em todas as minhas conferências quase. Pois bem, mas o que foi notável é minha mãe dizer, Nair vai voltar, e você vai conhecê-la. Eu estava trabalhando, quando o porteiro me chamou e disse, Tio Edivaldo, tem um caso aqui à porta, lamentável. Eu desci correndo e estava uma mulher afro,
baiana, trêmula, com algo na mão, coberto por um pano muito sujo. E então ela estava muito pálida, suava, e me disse: não deixe a minha filha morrer. Ela está morrendo à fome. Eu sou catadora de lixo, mas não consigo nada. Então mandaram aqui para o senhor não deixar ela morrer. Eu levantei o pano e vi o corpo entanguido, envelhecido, de uma criança de 2 anos que parecia de meses. Então eu chamei o meu filho médico, amparei a mulher com o porteiro, levamos. Nós temos um posto médico na entrada do ambulatório. Meu filho começou a dar soro a ambas. E eu fiquei ao lado da meninazinha, que estava com muita dificuldade. Molhei um algodão em leite, porque o estômago dela não podia receber nada. E fiquei passando nos lábios, e ela lambendo. E aí a senhora foi me contando que ela teve um sonho com uma senhora de idade, de cabelos brancos, partidos ao meio, que disse: eu vou lhe emprestar minha filha. O nome dela é Nair. Ela vai ter um defeito, tome conta de minha filha. Eu não tive dúvida que era minha mãe. E então, quando eu olhei para a menina, o lábio leporino bifocal. Eu já pensei numa plástica. Minha mãe apareceu e me disse: negativo. Ela vai viver pouco. Ela tem que resgatar o crime do suicídio. A verdade é que a menina sobreviveu e a mãe também. Colocamos a mãe como funcionária da nossa casa, a criança na creche, depois ela foi para o jardim, e quando contava 4 anos, ela era fanhosa. O nosso jardim de infância em contato com a natureza. Então a janela é muito baixa. Eu estava passando quando ela gritou: Didi! Didi era como minha irmã me chamava. A única pessoa no globo que um dia me chamou Didi. Todo mundo chama Di. Tio Di, e etc. Eu então parei estupefacto. Olhei para trás e ela estava na janela. Didi, venha me pegar. Eu vim e digo assim: mas eu sou Di. Não, você é Didi, fanhosa. Eu disse: mas como você sabe? Eu sou Nair. Eu digo: eu sei que você é Nair. Eu sou Nair, a outra. Mas não tem outra. Tem. Eu sou a outra. Então eu carreguei-a, muito emocionado. E disse assim: por que você me chamou Didi? Porque eu sempre lhe chamo Didi, não é? Eu disse: é minha filha. Aí eu me sentei à porta do grupo juvenil e acarinhei-a. Fiquei olhando a misericórdia de Deus. Daí a 2 anos, ela estava no meu colo, passava a mão no meu rosto e dizia assim: Didi, eu sonhei que eu vou morrer. Eu vou morrer? Eu digo: vai, minha filha, todos nós vamos morrer. Mas eu vou morrer logo. Eu digo: vai morrer logo. 2 semanas depois, ela teve uma problemática respiratória dos pulmões e morreu. Morreu, e claro, eu a chorei pela 2ª vez. E no ano 2000, minha mãe me apareceu de novo e disse: Di, Nair vai voltar. Agora, com o corpo perfeito, bonita, mas não se envolva na vida dela. Bem, passados 3, 4 anos, certo dia chega lá na Mansão do Caminho um casal com uma menina loura, até parecida paranaense, linda, olhos verdes. E então eu olho para a menina e me encanto. Eu perguntei assim: eu posso carregá-la? Como não? Pode. Aí eu peguei e perguntei: como é o nome dela? Nair. Eu digo: isso é perseguição, não é possível. Minha mãe me apareceu e disse: Di, ela voltou. Está agora com 16 anos. Vejo-a de quando em quando. Os amigos poderão dizer: é um pouco de autossugestão. Talvez. Mas é muito curioso como agora, quando ela me vê, ela se lembra, principalmente quando tinha 6, 7 anos, de fatos que ocorreram entre mim e ela. E um desses fatos foi curioso, porque eu tinha vocação para desejar ser médico ou sacerdote. E minha irmã era casada com um cavalheiro muito rico, produtor de cacau. E ela dizia: Di, você vai ser médico.
eu me encarregarei de você. Eu estava com 12 anos, ia fazer o exame para a escola normal, e ela me disse, logo que você fizer o exame, vai fazer agora, mais tarde, o estudo para o curso científico e depois o vestibular, quando ela suicidou. Pois bem, estava conversando com ela, de 6 anos, brincando, e então ela me perguntou assim, com a linguagem de criança, Di, você é o quê? Eu perguntei assim, eu sou o que você está vendo, porque eu percebi o alcance. Ela disse, você se formou-se? Eu digo, me formei-me. Ela disse, em quê? Eu disse, professor primário, por sua culpa. Porque você viajou, e aí eu não podia, ia ser doutor, não era Di. Eu prometi que ia ser médico, não era Didi. Eu digo, vá de reta, Satanás, e me deixe em paz. Para não se tornar cansativo, narrar uma experiência pessoal en passant. Faz aproximadamente 30 anos, eu me encontrava no país da América Central e deveria proferir uma conferência numa das suas belas cidades montanhosas. Os amigos que me levavam asseveravam que deveríamos ter um público de 4.000 pessoas, indígenas, de todas as regiões da fronteira com o México, com a Guatemala, com El Salvador e etc. E no dia em que nós fomos, fizemos uma viagem muito bela de automóvel até a cidade, e veio uma tempestade como esta que nós tivemos. E isso me fez retroceder no tempo. E a tempestade era terrível. O meu anfitrião me dizia, Divaldo, quando chegarmos ao Palácio de Cristal, e eu imaginei o Palácio de Cinderela, o Palácio de Cristal, daquela região, estava ansioso para entrar no Palácio de Metal, que deveria ser o nome, e não de Cristal. Mas bem, e a chuva não cedia. Eu então perguntei ao amigo, e a chuva? Ele disse, aqui é uma região tropical, e é como o casco de uma tartaruga. Chove, daqui a pouco está tudo bem. E a irmã chuva parecia que não gostava de mim, porque não houve Santa Clara que desse jeito. Eu só faltei colocar a vassoura de cabeça para baixo e a chuva torrencial. Então meu anfitrião me perguntou, você trouxe guarda-chuva? Eu disse, não, quando eu saí de São Paulo não estava chovendo. E assim por diante. É porque eu acho que a chuva não vai passar. Eu digo, eu acho não, eu tenho certeza que não vai passar. Depois de muitas idas e vindas, chove ou não chove, eu digo, vamos de qualquer forma. É coberto o salão? Ah, é coberto. O Palácio de Cristal é coberto. Eu digo, então, eu tenho uma voz possante, sou descendente de italiano, falo com a garganta, com o pulmão e com as mãos, então alguém há de me entender, porque eu faço tanto gesto que até os surdos me entendem. Ele sorriu, pegamos o carro, as enxurradas ameaçavam-nos, e por fim chegamos ao Palácio de Cristal. Quando ele disse, olha meu irmão, eu olhei, era um barracão com meia parede e umas telhas de amianto. E eu disse, e o cristal? Ah, o cristal está lá dentro. Eu imaginei uma montanha de cristal para ser adorada. Não tinha nem cristal, até hoje eu não vi, mas devia ser psíquico. E quando nós chegamos, o salão estava abarrotado de indígenas, de pessoas humílimas, a chuva no teto, uma rádio transmitindo que ninguém entendia nada, o povo falando todos de uma vez, e todo mundo se entende, é uma coisa curiosa. E aí me chamaram para falar, fizeram a apresentação e disseram, agora com a palavra o irmão Divaldo, que vai falar da imortalidade da alma. Então eu vim saber qual era o tema agora, porque foi anunciado, não me avisaram o tema. E enquanto eu levantei da cadeira o microfone, eu arranjei matar alguém para abordar a imortalidade da alma. Eu disse, meu Deus, me acuda, o Senhor me arranja cada coisa, me tire desta.
E quando eu abri a boca, é que a chuva. E a rádio transmitia. E o microfone apitava. E dava grito. E criança chorava. E eu dizia, o inferno deve ser mais ou menos assim. Mas já que todo mundo... Já que todo mundo estava desequilibrado, eu me desequilibrei também. E continuei falando. Então aconteceu uma coisa miraculosa. Faltou luz. Um raio caiu lá em qualquer lugar. Faltou luz, interrompeu rádio, eletricidade, microfone. E eu disse, graças a Deus. Minhas preces foram ouvidas. E aí me sentei. E o meu anfitrião disse, aqui sempre falta luz. Tenha um pouquinho de paciência. Eu digo, não, eu estou com paciência, Pai Nosso, que não volte nunca mais. Por fim voltou a luz. Voltou a luz e ele se aproximou do super microfone e disse, agora o irmão Divaldo vai continuar de onde parou. Eu não tinha a menor ideia de onde havia parado. Mas eu levantei e na vinda digo, meu Deus, lá vou eu. E quando eu cheguei junto ao microfone, aquele ambiente de expectativa, aquelas pessoas humílimas, que não falam espanhol, alguns apenas, que falam o seu dialeto local. Eu então olhei e tive uma visão psíquica. Lá na parte terminal, eu vi uma entidade veneranda, vestindo uma calça longa, o tórax sem qualquer indumentária, uma pluma presa ao cabelo. E ele de lá me disse, fale sobre mim. Eu sou o Deus Huracan, que eles respeitam. E eu lhe vou contar a minha história para que você lhes conte. E então eu mudei de atitude, concentrei-me. O Espírito deu uma ascensão e formou uma enorme cruz em luz, chovendo pétalas e flores miúdas como fogos de artifício de São João. O auditório estava impactado e eu também. E aí comecei a contar a história do Deus Huracan, até o momento quando dezenas de entidades soberanas adentraram-se para aplicar a bioenergia naquela gente humilde. E os focos de luz, como se fossem verdadeiros reflexos de estrelas, iluminavam a sala sem eletricidade agora, porque se canalizou tudo para o rádio e para o microfone. E eu, tomado de grande emoção, percebi o Huracan, o seu Deus simbólico, esse arquétipo. E terminei. Ao terminar, semi-mediunizado, eles aplaudiram com uma unção que me levou às lágrimas. Eu me preparava para sentar, quando veio um jovem indígena e me perguntou assim, você é o enviado do Senhor? Eu disse, não, meu filho, eu venho proferir uma conferência, falar do Deus Huracan. Porque a minha avó é xamã, ela é médium, e ela recebeu uma mensagem de Huracan, dizendo que viéssemos escutar o enviado do Senhor. Ela está ali, é paralítica. Nós a trouxemos no animal, eu a conduzi, ela não fala espanhol, e então ela quer saber se o senhor é o enviado daquele chefe nosso. Eu perguntei, qual é a condição para ser o enviado do Senhor? Fazer uma cura. Eu disse, eu não sou nem o enviado, nem o esquecido. Porque como é que eu fazer uma cura? Mas uma cura a quem? Aquele rapaz que está ali. Eu tinha notado que no palco se encontrava um rapaz um tanto retorcido, mas não me deu maior preocupação. Eu disse, como é que eu tenho que fazer? Dizer para ele levantar-se e andar.
Eu digo, ele está brincando. Mas eu não tenho a faculdade de curas. Expliquei-lhe numa linguagem bem singela. Mas se você é o enviado do Senhor, terá que fazer isso para nós vermos. E chamou a senhora que veio trazida por um grupo da Taba. Eu me aproximei do rapaz, sou um homem de fé, mas não a este ponto. E eu perguntei, o que é que você tem? Paralisia. Se ainda fosse gripe. Mas paralisia. Eu disse, meu Deus, o que será de mim? E todos me olhando. E o enviado não sabia o que fazer. Mas observando o paciente, notei que ele era um obsidiado. Não era uma paralisia orgânica. Era um tipo de paralisia que eu também tive quando morreu meu irmão e eu fiquei impossibilitado de andar, o que me traria mais tarde ao espiritismo ao tomar um passe e ser curado na hora. Então eu me recordei e percebi a entidade perversa que zombava de todos nós. Então eu perguntei ao rapazinho, você crê em Deus? No Deus Huracan. Eu digo então, em nome do Deus Huracan, que é o representante do Pai Celestial, eu ordeno, saia dele, em nome de Jesus Cristo, e ande. Por pouco a dúvida não me perturbou, mas no momento eu tinha certeza. Então eu vi o rapaz ter uma convulsão, como se fosse uma crise epileptiforme, começou a babar, a debater-se, quiseram ajudar, eu digo, não toca. E daí uns 3 a 5 minutos, ele entrou no estado de languidez, distendeu as pernas, levantou-se e andou. Quase que eu caí. Quando ele ficou em pé, eu perguntei, mas você era paralítico mesmo? Sim, senhor. Eu disse, então ande. E ele deu os passos oscilantes. E aí veio a senhora e me disse, é o representante do Senhor. Eu perguntei, mas como a senhora sabe? Porque o representante do Senhor traz a estrela do amor na alma. E o Senhor ama. E a estrela do amor se apresenta como caridade. O Senhor não teve medo de fracassar. Então nós o respeitaremos a partir deste momento. Desnecessário dizer que foi a maior lição da minha vida. De imortalidade. E eu vejo os espíritos desde os 4 anos de idade. Como disse o Dr. Miguel, eu já psicografei 258 livros. Alguns deles em idiomas que me são totalmente desconhecidos. E especular da direita para a esquerda, para ser lido através de um espelho. Mas naquele momento que eu perguntei, você crê? Creio. Então levante-se. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se quiserdes, se tiverdes fé. Veio o Espírito de verdade para nos dizer que nossa vida tem um sentido. Esse ideal menor, que é a causa da nossa luta, nos impulsiona para avançar. Mas o nosso ideal verdadeiro é a imortalidade. Somos seres imortais e devemos cultivá-lo através das lições preconizadas por Jesus Cristo, que os Espíritos venerandos vieram trazer para a nossa reflexão. Senhoras, senhores, votos de muita paz para todos nós. Há alguns anos, nós fazíamos um atendimento às pessoas de maneira diferente da atualidade. É natural que cada época nos adaptemos às suas exigências. Naquela época, nós atendíamos depois da reunião, porque as pessoas ouviam as palestras
E aqueles que tinham problemas mais agudos ou necessidade de uma palavra amiga, permaneciam e nós atendíamos até a madrugada, tranquilamente, e vivíamos num clima de muita afetividade cristã. Porém, a época mudou, as dificuldades tornaram-se mais graves, transferimos-nos da Barão de Cotegipe, na calçada, para aqui. Ficou um pouco mais difícil a distância, o risco de qualquer movimento à noite. Então, nós atendemos aos necessitados espirituais e amigos antes da reunião. Fazemos aquela fila, se alguém deseja um autógrafo ou uma fotografia, qualquer coisa, porque agora a moda é a fotografia. Então, fazemos esta fila, porque facilita, é uma oportunidade de atender aos amigos, um momento de diálogo. E quando se trata de um problema mais sério, uma questão que exige tempo, marcamos outra hora, tomamos uma providência compatível. Mas, naquele tempo, aconteceram também os casos mais interessantes de nossa atual existência. Porque nós terminávamos às vezes 3 da manhã, e era lá na calçada, tínhamos que vir para aqui, chegávamos muito tarde, e 6 horas tínhamos que estar preparando-nos para o expediente, que eu era funcionário público, e saía daqui, sem condução, para a cidade. Numa dessas vezes, eu já estava terminando, eram 2 horas da manhã, eu me lembro bem, e havia poucas pessoas. Os amigos que ficavam trabalhando na tesouraria, alguns que ficavam esperando para fazermos o lanche. Quer dizer, o lanche era um bom prato daquele PF, que não sabe o que é, prato feito. Vinha aquela montanha, e a gente que tinha apenas almoçado meio-dia, 2 da manhã, devorava até perispírito que aparecesse. Muito bem. Então chegaram umas pessoas. Eu estava com uma cliente, uma senhora, uma outra senhora de idade, e mais ninguém. Os outros estavam na secretaria. Chegaram umas pessoas lá, onde ficava o setor de atendimento, um senhor, notadamente agitado, uma menina, mais ou menos 16, 18 anos, em camisa de força, com os braços para trás, e 2 homens que eu atribuí serem agentes de segurança, porque eram fortes. Naquele tempo não havia ainda as academias, mas havia as técnicas de halterofilismo, como chamava. Agora, que não for a uma academia, não tiver o seu auxiliar ou outra coisa qualquer, fica meio atrasada. Eu também fui a uma academia, aí há um mês. Aí olharam para mim e disseram assim, é um risco muito grande. Eu perguntei por quê? Porque está na hora do senhor descansar. Vai descansar como? Morrer. Como é que vai fazer academia para desenvolver o quê? Nesta hora que o corpo já botou tudo para fora. Ele, mas meu filho, eu sou reencarnacionista. Talvez aí eu já me prepare para a próxima. Ele bateu no meu ombro e disse, não se dúvida não. Vá para casa, vá deitar, tome chá de laranjeira, que é muito bom nessa idade. Eu me conformei porque era um amigo, ele me desanimou. Porque muita gente diz assim, Divaldo, mas você não mudou nada. Eu digo, você me conhece há quantas dezenas de anos? Então você diz, não, 50 anos, eu digo, não mudei nada. Que gracinha, não é? Lá em casa, infelizmente, tem espelho. E o espelho é double face. Ainda bota o negócio em inglês ou francês, como for. Pois bem, chegaram e eu estava atendendo uma senhora. Aí o cavalheiro, que vinha à frente, estava muito nervoso, gritou de lá, o senhor podia vir aqui nos atender? Eu estou acostumado. Eu então disse para ele assim, olha, o ideal é que o senhor venha para cá, porque os espíritos atendem aqui. Se eu for para lá, eles não vão. Ah, é? É. O povo gosta de fantasia. Ele disse, então eu vou. Aí veio, arrastou a equipe e sentou. Eu atendi. A senhora que estava comigo, ela ficou nervosa. Eu não tenho pressa.
Se a senhora está com pressa, é outra coisa. Ah, mas eles chegaram na hora que chegaram, vão ser atendidos na hora que for possível. Acalmei a senhora, era uma senhora muito modesta, lá da invasão do Uruguai. Despedimos-nos, e aí o cavalheiro se aproximou, a jovem resmungava, movimentava-se muito, apesar de estar atada. E então ele disse assim: o senhor é o Divaldo? Eu digo: sou. Ele disse: pois é, aquela ali é minha filha, ela está doente, enlouqueceu de um momento para o outro. Imagine o senhor que nós estávamos na sala, no aniversário de 15 anos dela, eu me aproximei do piano, pedi para ela tocar, ela se dirigiu a mim e deu uma bofetada, sem nada mais. E quando eu olhei, ela estava transparente, pálida, agitada, e começou o nosso calvário. A nossa filha enlouqueceu, e enlouqueceu dessa forma. Não houve como acalmá-la, chamamos o médico. Ele providenciou acalmá-la através de injeção. E no dia seguinte, ele sugeriu que nós internássemos numa casa psiquiátrica. Naquele tempo havia 2 casas muito conhecidas, uma delas na Lapinha. E então internamos, e ela está com o diagnóstico de esquizofrenia. Então eu vim aqui, porque eu não sou espírita. Você defendeu, né? Porque ser espírita é coisa bárbara. Ou a pessoa vai na linha, ou a linha vai na pessoa. Eu não sou espírita, eu não quero me meter nessas coisas. Eu fiquei olhando para ele assim: quais coisas? Essas coisas, eu digo: não sei quais são as coisas, porque a pessoa tem medo de falar a palavra, porque a palavra pode contaminar. Eu aí insisti, digo assim: quais coisas? Esse negócio de falar com o espírito. Ah, o senhor quer falar sobre doutrina espírita? Candomblé, essas coisas, não sabe? Eu disse: não sabia não, senhor. Foi bom o senhor ter ouvido me explicar, porque eu estou há tanto tempo e não sabia. Engraçado, e o senhor veio a primeira vez já me dar a definição. Mas vamos ao caso. Ele disse: o meu médico, o doutor fulano de tal, falou com aquela pompa e circunstância. Ele disse que a esquizofrenia ainda não tem cura. Pode melhorar, etc. Deu a definição clássica, que casualmente eu também conhecia, e disse: então, ele sabe que não a pode curar, porque ela está piorando cada dia. Mas ele me disse: tem um tal de um Divaldo por aí, lá na Cidade Baixa, que é metido nessas coisas. E eu digo: engraçado. E então procure, porque essa gente, grifou a palavra, porque essa gente tem os tais mistérios, superstições, a ignorância popular, e às vezes acerta. Vá lá e leve a moça para ver o que é que ele pode dizer. Eu digo: muito obrigado, eu não sabia que era essa gente. Aí sorri para ele, ele era muito bem educado, assim, uma pessoa refinada, grosseiro, na medida do possível. Eu fiquei rindo e disse: meu Deus, dê-me paciência para suportar as pessoas educadas e sociais, porque os brutos eu aguento, mas esse é mais difícil. Fiquei rindo. E então ele disse assim: é ela. Eu disse: pois não, como é o nome dela? Ele então disse: Cibele. Eu disse: mas que bonita menina. Ela estava agitada, com um pouco de... estava babando, os olhos fora das órbitas e movimentando-se. Então ele disse: vamos tirar a camisa de força dela? Os 2 rapazes disseram: não, senhor, ela está no hospital e não vamos tirar a camisa de força, porque se nós tirarmos a camisa, ela quebra tudo isso aqui, e para vestir vai ser um problema. Ele disse: bem, eu não a atendo em camisa de força, porque aqui é a casa de Jesus Cristo, e ninguém aqui na casa de Jesus Cristo fica amarrado, porque ele não deixa. Eles não entenderam. Mas e o que é que nós fazemos? Tiram a camisa de força. E se não tirarmos? Eu não atenderei, porque na nossa casa eu faço o que eu quero. E quem vem de fora submete-se ou vai embora. Então não tem por que discutirmos. Aí preparei meus papéis, o cavalheiro de lá da porta disse assim: tira a camisa, que ela quebre tudo, quebre também ele. Aí, com dificuldade, desataram, os nós ficam nas costas, e ela então desembaraçou-se,
ela estava de blue jeans. Naquele tempo usava um terninho de blue jeans. E então ela levantou com os braços e veio na minha direção para me golpear. Mas como eu já estou acostumado, eu fiquei tranquilo. E quando ele estava mais ou menos a uns 5 passos, eu disse assim, meu irmão. Aí o senhor de lá gritou, é uma moça. Eu disse, não me ajude não, por favor. Pode ficar à vontade. Meu irmão, ele parou. Por que você está fazendo isto? Utilizando desta menina para alguma vingança contra os pais dela. Porque ela não me parece ser devedora, mas o pai me parece. Aí aproveitei. O pai me parece, não é? Então você está se vingando dele. É verdade. Ele falou, nossa, acertei. E sorri para ele e disse assim, mas que vingança boba. Você a martiriza. Contrai um débito. Vai ter que pagar. Ele contrai um débito com você. E agora você está cobrando. Aí expliquei rapidamente, e ela se movimentava agitada, os olhos com uma manchazinha de sangue. E eu disse, meu filho, não faça isto. A vida é eterna. Você está aqui, apesar de já ter passado por um golpe muito doloroso. Como é seu nome? Ele disse, Celso. Eu digo, Celso, você é tão jovem. Pois é, sou jovem, mas sou infeliz. Por que infeliz, Celso? Porque ele, e apontou para o homem, é meu padrinho. E minha mãe, quando deu-me a esse bandido para batizar-me, ela seguiu a tradição, porque o padrinho de batismo é um segundo pai. A tradição diz que quando morrem nossos pais, nossos padrinhos tomam lugar. Mamãe morreu, ela era viúva, e ele me levou para a casa dele e me fez escravo. Ele tem uma padaria, você sabia? Eu disse, não sabia. Tenho, miserável, tenho uma padaria. E me botou para trabalhar na padaria. Eu tenho 26 anos hoje. Em verdade, era mais porque se passou um largo período que ele estava em perturbação e não se deu conta. Eu disse, pois não, Celso. É natural que ele botasse para trabalhar. Não é natural, porque ele sequer me pagava. Você sabe que há patrões que obrigam a pessoa a assinar o salário mínimo, mas não pagam o salário mínimo? Eu disse, não sabia, pois fique sabendo. Há muita miséria no mundo que as pessoas não sabem. Esses infelizes nos exploram. E um dia nós tivemos uma discussão, eu avancei para esbofeteá-lo, senti uma dor no peito, caí e não me lembro de mais nada. Aquela dor terrível. Um dia, então, eu estava na sala de visitas da casa dele e ele estava com ela. Eu, então, digo assim, olha o miserável que está me fazendo sofrer. A dor continuava. Eu, então, me aproximei para dar-lhe a bofetada. Mas, antes de chegar até ele, ela me atraiu. Eu não entendi nada. É como um imã atraindo uma peça de ferro. Aquilo me atraía e eu me bati nela. E ela então se encorajou e eu queria bater-lhe. Ela então se aproximou e deu-lhe uma bofetada. Aí eu fiquei contente, porque ela poderia me ajudar. Ele respondeu com outra bofetada e nós nos engalfinhamos na luta. Então me aplicaram uma injeção, ela dormiu, eu também dormi. E quando eu acordei, eu estava no hospício, louco de um lado para o outro, e ela também assim abobalhada, desvairada. Agora que já se passaram alguns dias, eu sei o que é isto, sei que já morri, mas ninguém morre. Eu estou aqui para me vingar dele. Eu disse, mas é uma vingança boba, porque ela sofre, as leis divinas liberam-no. Agora, por que ela vai sofrer se ela não lhe fez mal nenhum? Porque ela deve ter feito mal a outros. E as leis não são individualistas. Nós desorganizamos as leis universais e reorganizamos-las
desde que nós restauremos o bem, recuperemos aqueles a quem fizemos o mal, nós nos sintamos quites e Deus nos libera. Ele disse: não estou entendendo nada. Eu digo: não se preocupe, vamos conversar um pouco. Você foi morar na casa dele porque sua mãe desencarnou, morreu? Ele disse: foi. Eu digo: ela está morta há quanto tempo? Ele parou e disse: eu não sei esse negócio de tempo. Eu disse: calcule algo, alguma festa, alguma coisa. Ele se lembrou da festa da Conceição da Praia. E eu sei, eu sou ex-católico, que era o dia 8 de dezembro. Aí eu calculei, ele deveria estar desencarnado há uns 8 anos. E agora foi o momento em que ele despertou para a realidade, mas encontrando nela uma mediunidade, uma afinidade psíquica, ele se acoplou ao perispírito, que é o chamado corpo astral, e incorporou, e esteve manipulando-a através de um fenômeno de telepatia e de ação corporal. Chamamos a esse fenômeno psicofonia, fenômeno da palavra através do psiquismo. E então, eu estou aqui, mas sem notícias de mamãe. Eu digo: mas era de achar-se que sua mãe já estivesse lhe encontrado, porque ela desencarnou há mais anos. Portanto, você deve ter uns 8 a 10 anos desencarnado. Ela deve ter um pouco mais. Nesse momento, eu vi entrar uma senhora desencarnada, como se fosse um ser humano. Ela entrou, chegou junto a mim e me disse assim: salve meu filho, ajude meu Celso. Eu me senti comovido com aquela senhora humilde, bem modesta, chorando e pedindo pelo filho. A ternura das mães é incomparável. Eu disse: Celso, vamos então tentar encontrar sua mãe. Você sabe orar, rezar? Eu disse: sei, todo mundo sabe rezar. Quando eu era pequeno, minha mãe me botava entre as pernas e me ensinava o Padre Nosso. Eu digo: eu também, minha mãe me ensinou. Então vamos rezar o Padre Nosso, para você poder sair dessa faixa. Você já viu o rádio? A gente mexe aquele ponteirozinho e muda de estação. A gente muda de faixa vibratória. Tudo vibra em faixas próprias. Então você está numa faixa, digamos, abaixo de 0. E mamãe está numa faixa 20 acima de 0. Você precisa subir para facilitar o intercâmbio. E ela ao meu lado. Então eu disse: repita comigo: Pai nosso, que estás nos céus. De repente ele estava aqui ao lado direito, a mãe aqui a esse lado. Ele olhou e viu-a. Então ele deu um grito, através da menina: mamãe! E caiu de joelhos de frente da mãe. A mãe então enlaçou ternamente, retirou da aura, do campo vibratório em que ele se comunicava. A menina ia desmaiando, eu segurei, sentei-a, e a mãe pegou e o levou. A menina despertou, assim aturdida, dementada, e viu o pai. O pai, então, se aproximou e ela perguntou: papai, aonde estamos? E eu disse: está na casa de um amigo, minha filha. Aqui é parte do hospital. Então tiraram você do hospital para ficar aqui uns dias conosco. Você esteve doentezinha, não é? Ela disse: eu senti um desmaio e não me lembro de nada que aconteceu nesses dias. Eu digo: é natural, mas isso passa. Você vai poder dormir hoje, sem tomar remédio. E disse aos enfermeiros: não deem remédio a ela hoje. Eles ficaram me olhando desconfiados. E então acariciei-lhe a cabeça e disse: Cibele, seja bem-vinda, minha filha. Você conhece Jesus? Conversei um pouquinho. Ela tinha poucas ideias. A ideia normalmente que tem alguns religiosos: Jesus está lá. Quando morrer, a gente dá um jeito. E eu estou cá.
Essas ideias imperfeitas que os religiosos não preocupam de explicar às pessoas. A gente nasce, vive, desencarna, sem saber de muita coisa da realidade da encarnação. E então disse para ela: você agora vai ter que rezar muito, pedir a proteção de Maria Santíssima. E ela disse: estou com tanto medo, estou com frio. Eu disse: é assim mesmo. E o pai disse: e agora, seu Divaldo, ela já está boa? Eu disse: não, senhor, não se fica bom por passe de mágica. O espírito que a atormentava, seu inimigo, fiz questão de frisar, foi afastado para que ela possa ter repouso. Depois ele vai voltar e vai continuar cobrando a dívida. O dinheiro que o senhor não pagou a ele, apesar de ter assinado um contrato de pagar o salário mínimo. Não, mas isso todo mundo faz. Eu digo: a gente vai discutir isso depois. Agora é sua filha. E eu olhei para aquele Sovina, assim, com aquela ternura de quem deseja esganar, com ternura, com bondade. Ele então disse: e agora? Eu disse: agora, se eu fosse, eu levava para casa, porque ela está melhor. E o que é que eu faço no hospital? Eu digo: eu não sei. O senhor vai ao hospital, conta o que se passou aqui e leva para casa. Eu contar o que se passou aqui? O senhor está doido? Eles não vão acreditar em mim. Eu disse: é problema do seu caráter e do deles. O senhor está pedindo uma opinião. Mas, senhor Divaldo, ela já está boa, ela está normal. Olha aí a minha filha, olha a Cibele. Eu disse: ela está melhorzinha, não é Si. Aí já chamei eternamente de Si. Engraçado que ela era chamada de Cipe da família. Ela sorriu, morena, linda, bem baiana, bem linda como todos nós baianos. E então ele disse: quer dizer que eu levo para casa. E os enfermeiros, eu digo: manda embora, ou manda eles ficarem aí, não tem problema não, aqui a casa é pública, podem ficar aí. Achei muita graça que o enfermeiro, que ficou com a camisa de força, ele balançava-se na mão e disse assim: seu Edivaldo, engraçado, todo mundo me chama Edivaldo. Mesmo a gente começa Edivaldo para lá, eu já acho lindo ter dois nomes, mas em Portugal me chamo Givaldo. É o meu terceiro nome. E quando diz assim: ô Givaldo, eu digo: Divaldo. Sim, Givaldo. Bom, então, ele disse: senhor Givaldo, senhor Edivaldo, o que é que eu vou dizer? Eu digo: você conta, meu filho, o que viu aqui. Mas se eu disser isso, eu é que vou ficar lá, porque eles não vão acreditar. Eu digo: o que você quer que eu fale? Para mim foi o que aconteceu. Agora, se ela está boa ou não está boa, já é outro capítulo. Leva e mostra que ela está melhor, pelo menos. Vai ser muito complicado. Eu digo: vocês resolvam, porque já são 3 horas e eu ainda vou para o Pau da Lima para poder me deitar, tem uns amigos esperando. E o pai perguntou assim: e eu, o que é que eu faço? Eu digo: se lhe interessar, o senhor volte, porque é só o começo. E o começo de uma tempestade. Aí foram só os trovões, os relâmpagos, a chuva vai chegar. Ele disse: voltar como? Eu disse: da forma que o senhor veio, volta. Não tem nada de mistério. Voltar é retornar ao lugar onde você esteve. Ele, muito pomposo, ele disse assim: não sei. Eu digo: também não sei. Agora, se o senhor voltar não devidamente esclarecido, como estou tentando, vai ser muito pior. E não venha mais tarde, porque não me envolverei. Eles saíram. E o homem arrogante, e ela muito desfalecida, debilitada, aliás, ele amparou-a muito bem com ternura. Isso foi no sábado. Na terça-feira, estávamos na reunião, e ele chegou um pouco mais tarde. Então, estava ele acompanhado de uma senhora, que eu atribuí ser sua esposa, de Cibele, e um dos enfermeiros. Sentaram lá pelo fundo, era nosso centro anterior, e quando terminou a sessão, ele chegou. A mãe estava demonstrando sofrimento, pálida, magra, triste, o sofrimento de ter acompanhado a filha. Ela viveu a dor da filha. Então ela chegou e disse assim:
muito obrigado por ter atendido a minha filhinha. A menina ficou sentada. Eu tenho sempre alguns livros da codificação de Kardec para dar. Também alguns de nossa mediunidade. E quem não tem livro, eu ofereço, para ter uma ideia do que é o Espiritismo. Eu olhei para ela e disse assim: eu vou lhe dar um livro que vai lhe restituir a paz. O Evangelho segundo o Espiritismo. Apanhei um, fiz um autógrafo dele com muito carinho. Toda vez que a senhora estiver aflita, abra. O livro é um amigo silencioso para as horas difíceis da existência nossa. Abra, leia, e se lhe agradar, vá lendo até o fim, que vai lhe fazer muito bem. Ela aceitou o livro e ele me disse: e para mim vai dar algum? Eu digo: vou dar, sim, senhor. O Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. O senhor me parece um homem culto. Não, era curto, ao invés de culto, questão de uma letra. Então o senhor vai ler para entender essas coisas. E para esse momento, vou lhe esclarecer que aqui é uma instituição espírita, é uma entidade civil, como mandam as leis brasileiras, em que nós estudamos uma filosofia de libertação das nossas paixões, da nossa inferioridade, e atendemos aos espíritos infelizes como nós aqui da Terra. Então já fica sabendo o senhor que não é nem candomblé, nem coisa de pobre, nem africano, nem nada. É uma doutrina filosófica, de raízes científicas, porque tem uma explicação científica para entender tudo isto. E quem recomenda Jesus, veja bem, é cristã. Ele me olhou e eu dei o Livro dos Espíritos, mas não autografei, não. Não precisava. E ele disse: e agora o que é que fazemos? Agora vamos começar o atendimento. Fomos a uma saleta, eu apliquei um passe em Cibele, Celso apareceu, mas não incorporou, e eu disse: agora, minha filha, você fica vindo. Nós temos sessões 3 vezes por semana. Você com seus pais escolhem um dia para poderem ir entendendo, para entrarem nesse raciocínio nosso, que é um pouco diferente do raciocínio comum. E é fácil de absorver. Primeiro, faça o bem. Não importa como. Não é difícil. Ela disse: não, senhor. Não desejo mal a ninguém. Nada. E para você, eu vou lhe dar esse livro, O Principiante Espírita, para você ver o que é. Vá tendo. E vem. Eles passaram a frequentar. Passaram a frequentar. Uns 3 meses depois, os espíritos me autorizaram a levá-la à sessão mediúnica. A sessão mediúnica é reservada a pessoas que entendem dos fenômenos, que compreendem como é que se operam as manifestações, qual é a finalidade precípua do espiritismo, e que têm interesse em ajudar os desencarnados. Eles ainda não estavam nesse grau, nessa condição, mas convidamos, porque era necessário que ela ouvisse a comunicação dele através de outro médium. Vieram os pais e ela, e Celso veio através de outro médium, não conhecia nada, não sabia de nada. Referiu-se ao pai da moça, dialogou com ele, falou de como ele era maltratado. O médium não sabia de nada. E ele ficou aturdido, supondo que era uma armação. Eu disse para ele: não julgue nada, ouça. Ouça e raciocinaremos depois. Então, o nosso evangelizador, o técnico em conversação com os espíritos, o doutrinador, começou a falar. Falou com Celso, falou do amor, do perdão, e falou, e falou. E ele terminou se comovendo. Comoveu-se e prometeu que ia fazer o possível para não perturbar mais Cibele. A sessão terminou. Eu expliquei a ele, ela me fez 1000 perguntas de uma só vez, eu respondi apenas o que valia a pena, e eles ficaram frequentando. 6 meses depois, Celso veio, pediu perdão,
afastou-se, os guias levaram-no para a espiritualidade e a família ficou ajustada novamente. E ficamos amigos. Eu e o senhor Valentia ficamos amigos também. Pois bem, ele me perguntou isso, perguntou aquilo. Eu disse, olhe, não facilite. E aproveite que algum funcionário seu para pagar o salário integral. Veja lá. Ele disse, Divaldo, você sabe como é que é? Eu digo, não sei, não, senhor, não tenho casa comercial. Não sei, mas botei o velho no eixo. Bom, passaram-se os dias e ela me fez uma pergunta muito curiosa, daí uns meses. Ela disse assim, tio Divaldo, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A gente é espírita, pode namorar? Eu digo, nossa, deve, minha filha. Quem é que pode viver sozinho? Deve namorar, sim. Mas, no seu caso, não namore com um só. Namore com 2, 3. Porque quando namora com um só, é perigoso. Fica apaixonada. E quando namora com 2, 3, até resolver quando é que vai ficar, não fica com nenhum. Ela achou muita graça. E eu perguntei, por quê? Ela disse, olha, tio, é o seguinte, o pai ali, né, seu Valentia. Ela disse assim, porque tem um rapaz que quer namorar comigo. Eu disse, e você também? Eu digo, então namora. Mas papai, eu digo, não dá importância não. Ria para ele e vá namorando. E vá namorando. Traga para eu conhecer aqui na sessão. Porque eu poderia ver se ele estava em condições de um namoro firme, com objetivo, ou se era passatempo, distração juvenil. Daí a dias ela trouxe um rapaz cearense, todo empergadinho, todo de gravata, Ave Maria, um rapaz de 21 anos ou 22. Terminada a reunião, ela deu um sinal, ele veio, ela disse assim, tio Divaldo, este é o rapaz que eu falei com o senhor. E ele foi para mim e fez, o namorado dela. Porque namorado antigamente era diferente, não é? Hoje, namorado, a gente não sabe mesmo o que é, deixa para lá. Então, ele disse assim, namorado, eu estou namorando a sério. Eu digo, nossa, até parece gente, aquela coisinha de 21 anos. Ele disse, que bom. E você está trabalhando? Olha a técnica. Eu tenho um emprego, eu trabalho no Centro Industrial de Aratu. E eu digo assim, ganha um bom salário. Centro Industrial de Aratu. Ele pode casar com ela. E então, se o namoro é para valer, eu disse, senhor, ela me mete tanto medo do pai dela, o que é que ele pode fazer? Na última hipótese, nós fugimos, eu digo, época romântica de Romeu e Julieta, já passou, olha, há muitos séculos, mas fiquei calado. E ele me contou a sua procedência, a sua família cearense, e então pretendia convidar o pai para vir fazer o pedido. Eu digo, nossa, sério? Mas primeiro deixe ela se formar, você terminar seu curso, não há pressa, para encurtar a história. Meses depois, ele continuou frequentando a reunião. E eu disse, minha filha, conte a seu pai que está com o namorado. Mas tio Divaldo, ele dá grito e você fica com o namorado. O que é que pode fazer? Ele vai me bater. Eu digo, não vai nada. Você olha para ele e diz assim, se o senhor bater, eu falo com o tio Divaldo. Outro falava com a polícia, não é? Mas ele tinha medo de mim, porque ele achava que mediunidade era um poder, era uma força, que estando junto, já eu podia ler o pensamento, eu podia saber o que estava se passando na África. Tudo mistificação, que a gente não sabe nada, vai levado por Deus. Mas muito bem. Então eu disse para ele, no sábado à tarde, eu vou lá tomar um cafezinho. Você chega e fala, como que não quer nada? Eu pergunto qualquer coisa, você me responde. E tio Divaldo, eu já estou gelado. Eu digo, pode ficar gelado até sábado. No sábado eu fui, mas que bom, você veio tomar um café? Pois não, tal. E ela chegou e disse assim, tio, que bom o senhor aqui. Se eu soubesse que o senhor vinha, eu tinha falado com o Fernando. Ele, qual Fernando, o seu namorado? O homem esbugalhou os olhos, como se tivesse visto um ET. Ele olhou para ela e falou assim, o quê? Namorado? Você está com o namorado? Eu digo, E você quer que ela esteja com quem? Com Nossa Senhora da Boa Hora? Não, está na hora, 16 anos, daqui a pouco está velha. De 16 para 30 é um salto. E quando chegar nos 30, não é nada fácil. Lembre do Barricão. Naquela época tinha um tal Barricão.
A mulher que não casava entrou no barricão de bacalhau, que esvaziava, vinha o bacalhau de Portugal. Não havia jeito de casar. Eu tenho algumas amigas que estavam na hora, eu aí interferia, digo, oh, meu Deus, não faça isso, não deixe. Aí fizemos a caridade, casaram às vésperas do barricão, estão felizes até hoje. Pois bem, ele então ficou assim, olha, um rapaz excelente, eu conheço. Ele tem uma boa aura, tem bons princípios, não tem pressa, está trabalhando lá no centro, aí, nesse setor. E conversei, ele disse, mas Divaldo, ela é uma menina, eu digo, se eu queria que ela fosse uma velha. Ele pegava uma velha de 70 com 20, para fazer da velha o quê? Vamos acabar com esses preconceitos bobos, peçamos a Deus que sejam felizes, que se respeitem e tal. Aí deu uma doutrinada, ele ficou assim, admirado, e aceitou. Então, eu falei com o rapaz, peça logo em casamento, fica noivo, porque antigamente tinha o primeiro passo, olhava e ria. Se o outro risse, já era o princípio. Depois, se aproximava. Para pegar na mão, demorava 6 meses. Para dar um abraço, 1 ano. Para dar um beijo, 10 anos. E desencarnava, não casava. Não dava tempo. Agora não, já começa casado e tudo. Eu acho até interessante. Muito bem, que Deus abençoe. Pois bem, eu digo, você vá e peça. Porque ele já sabe que ela tem um namorado, agora ele vai conhecer o namorado. Ele disse, seu Divaldo, eu posso ir assim como um amigo, porque eu não sei o que falar. Chega e fala, eu vou estar lá. Veja como eu fui em Santo Antônio, hein? Ele foi de gravata. Se eu tivesse previsto, eu não deixava gravata, né? Porque gravata é para enforcar a gente. E então, ele disse, seu Fernando, e quem deveria estar aqui era meu pai. Eu disse, por que seu pai? Quem vai casar com ela é você. Ah, mas papai lá em Fortaleza não pôde vir. Aí o Fernando disse, não estou entendendo, ele vai entender já. Ele veio pedi-la em casamento. Ele disse, mas casar? Ela tem agora 18 anos, eu digo, e casar antes dos 20. Se formam com 19, casa com 20, tem o primeiro filho 21, o senhor se torna avô, ela com 22 anos, e vai pagar a dívida a Celso. Ele disse, como? Depois eu lhe explico. Pois bem. Aí o velhote aceitou, ficou tudo bem, ela ficou ótima, a família ficou espírita, o rapaz ficou frequentando também com ela, e casaram no civil, eu fui ao casamento civil, ao religioso eu não fui, por uma questão doutrinária, e muito bem. Nesse ínterim, ela me chegou um dia e disse assim, tio Divaldo, eu acho, eu digo, está grávida, pode ter certeza, porque eu vi, e vi que era Celso quem ia reencarnar. Eu digo, opa, eu quero ver este cobrador com o devedor juntos, né? Pois bem, veio a gestação, e aí eu recebo um telefonema, 1 da madrugada, eu estava atendendo, o telefone me chama, Divaldo, você tem que passar aqui na Climério de Oliveira. Era uma maternidade. Ele disse, mas o que você está falando? Fernando, a menina teve filho, um rapazinho, Divaldo, você tem que viver meu neto. Eu disse, por que eu tenho que ver? É 1 hora, seja que hora for, você vai passar por aqui com o Nilson para conhecer meu neto. Eu disse, tá bem, tá bem. Lá para as 2h30 saímos daqui, fomos à maternidade, e o homem estava com uma garrafa de champanhe. E disse aqui, nós vamos comemorar. Eu disse, não, o senhor me desculpe, mas eu nem licor de São João eu tomo. E gosto tanto de licorzinho de São João gelado, é uma maravilha dos céus, mas meu fígado é inimigo do álcool, eu não posso tomar. Aí rimos muito, ele me chamou para eu ver o neto. Estava o local em que ficavam as crianças e um vidro. Então, olhamos, não pode ver nada mais feio do que criança recém-nascida. Vermelha, inchada, aquela coisa horrorosa, você não sabe se é um menino ou se é um sapo. Mas o povo acha uma beleza, tudo hipocrisia. Porque aí nós olhamos e eu disse, qual é o neto? Ele aí olhou, olha aquele, 1, 2, 3, olha para ele, Divaldo, está dormindo.
Meu Deus, que milagre, está dormindo. Veja que fenômeno. Aí o avô disse, olha, daqui para aqui sou eu. Eu aí olhei. A imaginação. Daqui para aqui é o rapaz, não é? Eu digo, é. E o resto, a hereditariedade da família está ali firme. O que é que você acha? Eu digo, é. O que é que eu tenho a dizer? Pronto. O menino veio e eu disse, agora, senhor Fernando, está na hora do senhor começar a pagar ao Celso. Através dele, não disse que ele era o Celso. O senhor fazer uma caderneta de poupança. Já houve isso aqui no Brasil, não é? Uma tragédia chamada caderneta de poupança. Até eu tive. Ave Maria, também tive. Por mais que poupasse, era tão engraçado, poupava. Para o mês, não pagava o que hoje comprava. Era, mas tinha. E ainda, eu acho que tenho. Pois bem. E eu coloquei X, o dinheiro da época que não me lembro mais. Eu achei pouco, multipliquei o débito, tantos anos. Mas pode botar um pouquinho mais, né? Ele é seu herdeiro único, não é verdade? E tudo que o senhor tem vai passar para ele. Veja a vida como é curiosa. O que ele não pagou, pagou diferente. Já notaram pessoas riquíssimas que deixam os bens para o estranho? É o devedor pagando ao credor.